Hoje é o quarto domingo que nós estamos falando sobre essa caminhada na fé, e nós dissemos que tudo tem um começo, inclusive a nossa fé. Cada um aqui tem um histórico familiar de uma igreja, de uma religião ou de uma não religião. Alguns talvez vêm de famílias que não creem em Deus e por isso nunca frequentaram um lugar como esse. Outros talvez sejam de famílias com religiões afrodescendentes. Seja lá o que for, todos nós, de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, começamos a nossa caminhada de fé. E nós temos dito aqui desde o primeiro dia que nós que cremos em Deus, temos a certeza e a confiança de que a nossa fé é baseada e fundamentada num acontecimento histórico. Eu disse aqui no primeiro dia, a nossa fé nem é baseada na Bíblia. A nossa fé é baseada num acontecimento histórico. Há 2000 anos, Jesus veio a esse mundo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e Deus o ressuscitou no terceiro dia, comprovando, tirando qualquer tipo de dúvida, de que sim, Jesus era o Filho de Deus, porque ninguém mais na história desse planeta morreu, anunciou que ia ressuscitar e ressuscitou. Então, por isso, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E eu disse no primeiro dia, e tenho dito nesses domingos, que se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, algo tem que mudar na nossa vida, certo? Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o enviado a esse mundo para me ensinar, como a Renata estava falando há pouco, eu preciso prestar atenção no que Jesus está falando, certo? Bom, aí Jesus vem e diz uma coisa desconfortável, que eu falei aqui no segundo dia. Jesus vem e fala assim, olha, todos vocês são pecadores. Aí você fala, mas, Jesus, está sendo muito radical, não é bem assim. Eu sou um cara que, sei lá, eu sou normal, de vez em quando, eu sou imperfeito, então de vez em quando eu cometo alguns deslizes, mas Jesus falou, não, vocês são pecadores, a natureza de vocês é pecadores. Então, nós precisamos tomar essa consciência de que todos nós somos pecadores. Nós não somos pessoas distraídas que às vezes erramos, nós somos pecadores. Distraídos precisam de Ritalina, pecadores precisam de um Salvador. Vamos ver de novo? Todos somos pecadores, nós não somos distraídos e às vezes erramos. Distraídos precisam de Ritalina, pecadores precisam de um Salvador. Então, quando você tem consciência de que sozinho você não dá conta de resolver uma questão sua, de pecado, de repetição, de erro, você se esforça, você acorda mais cedo, você faz uma série de disciplinas, daqui a pouco você comete o mesmo erro, você, na verdade, está precisando de um Salvador. E é isso que Jesus veio fazer nessa terra. Mas aí, Jesus então veio mudar essa nossa natureza pecaminosa, né? Mas aí, todo mundo que vem a uma igreja fica esperando a hora de que o pastor vai falar assim, mas então, tá bom, eu entendi que a base da minha fé é Jesus Cristo, Jesus me falou que eu sou pecador, e eu já me arrependi dos meus pecados. Que hora que começa a questão do pode e não pode? Né? Talvez esteja lá no fundo do seu subconsciente, ou bem à frente no seu consciente. Que hora começam as regras? O que eu posso, o que eu não posso nessa caminhada de fé? E a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite, mas eu preciso começar com a história de Deus para a humanidade relacionado com o assunto fé. Como que Deus fez o que fez e como que Deus, em algum momento, falou sobre regras, sobre pode, não pode. Então, para a gente entender isso, eu vou recontar uma história que você provavelmente já conheça, mas que determina, ajuda a gente, todos nós que estamos aqui nessa série para aprender sobre a fé, a entender do que Deus está falando quando Ele fala de fé. Porque o que aconteceu na humanidade, lá no Éden, foi que em algum momento Deus deu uma única regrinha para aquele casal, ou para aquela família, para aquela humanidade que estava começando. Deus deu uma única regrinha, olha, vocês podem fazer tudo isso aqui é de vocês. Só aquela árvore ali
do conhecimento do bem e do mal, que eu quero que vocês não comam o fruto daquela árvore. O resto é tudo para vocês se deleitarem e serem felizes. O que aconteceu? Em algum momento, o primeiro homem desobedeceu. Quebrou aquela única regra, só tinha uma. Ele foi lá e quebrou. E comeu do fruto. E aí, Deus não pode se contradizer. Ele falou, olha, a morte passou a fazer parte do contexto da humanidade. Porque no Jardim do Éden tinha uma árvore da vida que não era para a gente morrer. Nós não fomos planejados para morrer, para ficar doente, para mentir. A programação nossa, original, é perfeita. Mas por causa da desobediência, nós escolhemos o pecado, e o pecado traz morte. Seja a morte física, literal, né, que às vezes alguns pecados levam as pessoas à morte física, mas muitas vezes é a morte de um relacionamento, e principalmente, no nosso caso, a morte do relacionamento com Deus. Quando nós escolhemos a desobediência, nós quebramos o relacionamento com Deus. Então, morre alguma coisa quando a gente peca. Bom, passados alguns milhares de anos, sempre que há um rompimento de relacionamento, e de duas pessoas que costumavam se amar, fica aquela coisinha, né, lá no coração. Uma saudade daquele relacionamento, daquela convivência. Então, Deus viu que aquela separação estava levando o homem para o caos. Era uma barbárie o que acontecia. E um matando o outro, e um desrespeitando o outro, era uma loucura. E aí Deus se compadeceu e falou assim, não dá para deixar esses caras sozinhos, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eles não dão conta sozinhos. E aí Deus falou, tá bom, vou dar mais uma oportunidade. Deus recomeçou a história com a humanidade com um homem chamado Abraão. E essa história muitos de vocês conhecem. Mas olha só como que começou essa trajetória com Abraão, e é assim que Deus começa a trajetória da fé com você e com cada um de nós. Da mesma forma que ele começou com Abraão. O que Deus propôs para Abraão? Você que já conhece, não vai ser uma surpresa eu falar isso. Deus não chegou para Abraão e falou assim, olha, Abraão, eu quero restabelecer o relacionamento com você, então está aqui uma lista de coisas que eu quero que você faça, ok? Foi assim? Sim ou não? Pô, pouca gente está lendo a Bíblia, hein? Sim ou não? Não, não foi assim. Para retomar o relacionamento com a humanidade, e ali especificamente representada por Abraão, Deus falou assim, Abraão, eu quero te abençoar. Olha, por isso que ele é Deus e a gente não é. Falou, Abraão, eu quero te abençoar. Então faz o seguinte, no contexto que você está vivendo, nesse caos, não vai dar para a gente começar um relacionamento novo. Você está metido nessas coisas. Abraão não era um homem perfeito. Aliás, era um imperfeito como cada um de nós. Não foi porque ele era perfeito que Deus o escolheu. Deus simplesmente precisava escolher alguém e escolheu Abraão. Falou, Abraão, esse contexto que você está é complicado. Sai desse contexto, vai para um lugar que depois eu vou falar para você onde é, e lá eu vou te abençoar. Foi assim a proposta de Deus, como Ele faz comigo e com você. Está lá em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha só, talvez você já conheça isso, está ótimo, melhor ainda que você conhece. Você vai entender talvez um pouco melhor hoje. Olha o que Deus falou, Ele falou, olha, eu quero restabelecer o relacionamento com você. Sai desse ambiente que você está convivendo, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, sai daqui, no caminho eu vou te mostrando para onde você tem que ir. E lá, eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer o seu nome famoso e vou te abençoar. Alguém tem dúvida de que Deus cumpriu essas promessas? Primeiro, alguém já tinha, levanta a mão agora de verdade, alguém já tinha ouvido falar de Abraão antes de eu falar aqui? Sim ou não? Todo mundo, então, significa que Abraão era famoso, ficou famoso, certo? Você está acostumado com um artista hoje que a fama está durando 15 minutos, ou um mês, ou 6 meses. Nós estamos falando de um homem que viveu há 4.000 anos.
e todo mundo sabia dele. Então Deus cumpre o que ele promete. Ele falou: olha, faz isso e lá eu te abençoarei. O que Abraão fez que foi significativo? Abraão obedeceu, confiou e foi. E olha só como Deus tratou Abraão, porque ele obedeceu. Versículo 6 de Gênesis 15 diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Pelo fato de Abraão confiar em Deus e obedecer, Deus o justificou. O que significa isso? Isso tudo é importante para você hoje, tá? Não é só a história de Abraão, é a sua história. Porque Abraão creu em Deus e obedeceu, Deus o tornou justo de novo, como se ele fosse purificado de novo, como ele se tornasse um Adão antes da queda. Deus purificou os pecados, a natureza pecaminosa de Abraão, porque ele creu. E muitos anos depois, 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, o apóstolo Paulo fala disso da mesma forma. O apóstolo Paulo fala assim: tendo sido justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, crer, confiar, é o passo fundamental para a sua caminhada com Deus, para restabelecer o relacionamento com Deus, para que você possa iniciar essa jornada. Então, porque Abraão creu, Deus o justificou dos seus pecados e começou a tratá-lo como um homem puro novamente. E as regras? Que hora que entra na jogada? Que hora que entram as regras? Já está na hora? Não. Ainda não tinha regra nenhuma. 200 anos depois desse episódio, o bisneto de Abraão, um jovem chamado José, virou governador do Egito. E aí ele já tinha uma família grande, descendência de Abraão, promessa sendo cumprida. Só que já tinham passado 200 anos, alguns já estavam se esquecendo das promessas, já estavam se esquecendo de obedecer a esse Deus, e aí esse povo se tornou escravo no Egito e ficou escravo por 400 anos no Egito. 600 anos depois de Abraão, Deus olha para aquele povo que já está quase comprometido de novo. Deus fala assim: preciso fazer alguma coisa por esse povo. Até aí não tinha regra nenhuma. 600 anos depois da promessa não tinha regra. Isso pode, isso não pode, faz isso, não faz aquilo, não sobe aqui, não, aqui você não sobe. Não tinha. E aí, o que Deus fez? Levantou um homem chamado Moisés, falou: Moisés, vai lá, eu vou inspirar você, vou te colocar poder nas suas mãos, e você vai tirar aquele povo do Egito em meu nome. Vamos resolver a questão daquele povo de novo. O que eles são hoje? Escravos. Como a gente, às vezes, é escravo do pecado. Aquele povo era escravo literalmente. Eles passavam 7 dias da semana fabricando tijolos e não apanhavam, morriam. Era um povo que estava sofrendo lá. Deus olhou, se compadeceu, falou assim: olha, vai lá, liberta o meu povo. Aí Moisés foi lá, o povo foi liberto. Depois de ser liberto, depois de atravessar o mar, depois de Deus tirar a água da pedra, né? Você pensa que isso é um ditado, mas isso aconteceu literalmente, né? Moisés bateu numa rocha e saiu água para eles beberem. Depois do alimento, misteriosamente, de forma sobrenatural, cair dos céus o maná para que eles comessem. Depois de tudo isso que Deus tinha feito, no momento que Deus chamou Moisés para conversar, o que o povo fez? O que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Eu já falei aqui, né? Se eu sou Deus, não tinha mais ninguém. Não é possível. Você fala: não é possível, né? Não é possível esse povinho. Fizeram isso. E aí Deus falou: olha, a gente precisa colocar algumas regras, porque senão não vai dar certo. Né? Então chegou a hora das regras. Aí você fala assim: lá vem, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar o cabelo, pode cortar o cabelo, não pode usar roupa assim ou roupa assada. Olha as regras
que Deus colocou para aquele povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, né? Eu vou só introduzir o assunto aqui. Primeira regra de todas, olha que difícil, né? Primeira regra que Deus colocou: não terás outros deuses além de mim. Não farás, portanto, para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. O que Deus está querendo falar para a gente? Filho, se eu sou o seu Deus, se eu que te libertei, se eu que te alimentei, se eu que estou te dando tudo, a glória precisa ser para mim, eu não quero dividir isso com o outro. Então, assim, se você quer ser o meu povo, eu preciso ser o seu Deus. Muito complicado essa regra? Fala a verdade. É uma opção. Se você quer ser do povo de Deus, você só deve adorar a Deus, você não pode ficar adorando. Então você sai daqui, aí você passa não sei aonde, aí vai ler a mão não sei aonde, não dá. Deus não quer não divide a glória dele. Então, se você vai seguir a Deus, siga a Deus. Primeira regra de uma sequência. Segunda regra, essa é complicada, olha só que complicada a segunda regra. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas. Uau, que medo dessa regra. O que Deus está querendo falar? Gente, vocês precisam de descansar. Não sei se é a Jane que fala, Deus não é uma gracinha. Não sei quem que fala isso. Pensa bem, Deus vai estabelecer a segunda regra, ele fala assim, olha, eu quero que vocês descansem. Não dá para viver como vocês viviam lá no Egito, trabalhando 7 dias por semana, sem parar nunca. Isso atrapalha todo tipo de relacionamento, o relacionamento de vocês em casa, o relacionamento de vocês comigo. Eu quero que vocês separem um dia para descansar, para me adorar, para estar na minha presença, para estar com a família. Facinho de cumprir essa, certo? Isso é o amor de Deus, a graça de Deus lá no Velho Testamento. A graça não chegou com Jesus, a graça já estava presente. Deus é assim, Deus é generoso. Próxima regra: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É Deus que te dá a terra. Honra teu pai e a tua mãe para você viver bem, para você viver mais tempo. Olha só, que gracinha. Deus olhando para a gente falando, olha, cara, vocês são uma família, honra teu pai e tua mãe, porque aí você vai ensinar isso para os teus filhos, eles vão fazer a mesma coisa com você. Esse é o Deus das regras. Depois ele fala coisas simples, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Olha, não é legal, por causa de uma discussão boba ali no trânsito, você pegar e dar 6 tiros na pessoa. Gente, não é legal. Eu sou Deus, eu estou querendo trazer um pouco de organização nesse caos. Não é legal isso. Então, você não deveria matar, você não deveria roubar os outros, você não deveria adulterar. Você tem a sua esposa, cara, fica de boa com a sua esposa. Esse é o Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Não fique invejando o que os outros têm. Gente, dá para perceber que Deus olha para a gente e quando Ele vai falar de regras, Ele está amando a gente? Sim ou não? Vamos ser honestos. É verdade. Obrigado. Ele está amando a gente quando Ele faz o que faz. Então, os 10 mandamentos, eles foram uma confirmação e não uma condição para o povo de Israel se relacionar com Deus, assim como são para você. Os 10 mandamentos, eles foram uma confirmação de um relacionamento que já estava estabelecido, e não uma condição para ter esse relacionamento. Percebe? Essa diferença é fundamental. Porque o que acontecia com aquele povo, que às vezes acontece com você e comigo? E você talvez já tenha escutado isso. Aquele povo foi tirado do Egito, mas o Egito não tinha sido tirado de dentro deles. Eles continuavam um povo assassino, adúltero, que desonrava, eles continuavam assim. Então, precisou acontecer alguma coisa, Deus precisou estabelecer algumas regras para que eles pudessem se libertar daquela escravidão do Egito que estava já dentro de cada um deles.
Mas o que acaba acontecendo? Quando eu e você precisamos tirar o Egito de dentro de nós, o que a gente faz? Está muito comum se pensar assim hoje. Tem tantas religiões, tantos pensamentos, eu entro no YouTube, tem tanta gente falando coisa, então eu vou procurar uma coisa que se adequa ao que eu quero, à minha necessidade, certo? Então, se eu acho que uma coisa é certa, eu faço. Se eu acho que uma coisa é errada, eu não faço. Então, quer dizer, quem está dando as regras, na verdade, sou eu. É isso que muitos de nós fazemos, por isso que às vezes é difícil a gente tirar o Egito de dentro da gente, porque a gente quer estabelecer as regras. Porque cada um acha uma coisa, e aí a gente fica andando pelo deserto, como ficou aquele povo, reclamando da forma como Deus está agindo com a gente, que Deus deveria agir diferente. Então, às vezes, você está passando pelo deserto, você está vivendo um tempo difícil na sua vida, de deserto, né? Agora, lá era literal, hoje é figurativo, né? Você falar em deserto, mas significa a mesma coisa, aridez, né? Seca. Então, às vezes, você está vivendo isso e ainda está querendo você mesmo estabelecer as regras. E aí você olha para Deus e fala, Deus, você está sendo injusto comigo. Mas Deus fala assim, filho, não é isso que eu ensinei. Tenta seguir o que eu estou falando. Quem sabe, funcione, experimenta. É isso que Deus fala. Então, como que está a vida sua hoje? Como que está a sua vida hoje? A sua vida está mais para um deserto ou mais para um paraíso? Como que está a sua vida hoje? A questão central, a questão mais importante que nós colocamos no texto de divulgação dessa série, a questão central no relacionamento com Deus é o quanto você confia em Deus. A questão central de tudo o que a gente fala aqui nessa igreja, a questão central de tudo que está escrito nesse livro, de tudo que Jesus ensinou, a questão principal é: eu confio nesse Deus? Se eu confio, eu faço como Abraão. O que é Deus? Sai daqui com a sua família, vai para um lugar, você nem sabe onde é, mas vai indo que no caminho eu te mostro. Ok, fui. É isso que eu faço se eu confio. Se eu não confio, Deus fala, filho, você está num meio complicado, sai desse meio, vai para um lugar que no caminho eu te mostro. Fala, Deus, mas e se a gente começa a argumentar com Deus, e aí a gente fica caminhando pelo deserto, reclamando com Deus, da forma como Deus está sendo ruim com a gente, ou desatento em relação às nossas necessidades. Mas a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é de cada um de nós. Será que eu posso, hoje, nessa caminhada, falar para mim mesmo, no fundo do meu coração, Deus, eu confio no Senhor, mesmo que você esteja atravessando um deserto, você fala, Deus, eu confio no Senhor. Jesus falou disso também. Mateus, capítulo 16, acontece um episódio muito interessante entre Jesus e os seguidores mais próximos dele. Jesus fala dessa questão central. Jesus está falando com seus discípulos e ele fala assim, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem que as pessoas por aí estão falando que eu sou? Jesus faz essa pergunta para os próprios discípulos. Aí os discípulos falam, uns dizem que você é a reencarnação de Elias, de Jeremias e tal, cada um fala uma coisa. Tá bom, vocês, meus seguidores, vocês que estão aqui na capela hoje, meus seguidores, o que você pensa de mim? Como se Jesus estivesse falando isso para você hoje. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma questão central da nossa caminhada com Cristo, com Deus. É uma questão central. É a pergunta mais importante que você pode se fazer. Nesse contexto, Pedro se levantou
e falou uma coisa que você já leu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava falando? Jesus, você está aqui, parece que a gente é igual, porque a gente tem os mesmos órgãos internos, os externos também, nariz, boca, parece que a gente é a mesma coisa. Mas eu sei que você, Jesus, é o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Foi essa afirmação de Pedro naquele momento. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, você é um cara inteligente. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, né? Filho de Jonas, porque isto que você está falando não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo uma coisa, Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui cabe um parênteses, porque algumas religiões confundem essa afirmação, né? Parece que Deus está falando, Jesus está falando sobre Pedro, e algumas religiões construíram teologias em cima disso, né? Que Pedro era a pedra fundamental da igreja, mas óbvio que não é. Jesus está falando sobre a afirmação feita por Pedro. É óbvio, podia ser Pedro, podia ser João, podia ser qualquer um, Bartolomeu, podia ser qualquer um que tivesse dito isso. Deus falou assim: olha, sobre esta afirmação que você acabou de proclamar, de declarar, sobre isso eu construirei a minha igreja. Então, qual é essa afirmação? Que Jesus é o Filho de Deus. Sobre isso, tudo vai ser edificado. Então, nós estamos aqui falando da fé, falando de tudo que tem um começo. Toda a sua vida espiritual é edificada em cima dessa verdade que ou você crê ou você não crê. Tudo que é construído é baseado nessa verdade que Pedro falou ali para Jesus e para os discípulos. Então, tudo de mais importante que existe na nossa caminhada de fé é, se você declara isso, é a forma como você responde a isso. Se você declara que Jesus é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, como que eu respondo a isso? Confiando ou deixando de confiar. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e confiar em Deus, o plano de Deus para a sua vida é melhor do que o seu próprio plano. Sim ou não? Vou repetir: se você confia mesmo, se você crê e confia em Deus, o plano de Deus para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, o plano de Deus é melhor do que o seu, porque ninguém me conhece melhor do que o meu Criador. Se eu creio que Deus é o meu Criador e que Jesus é o Filho de Deus, ninguém me conhece melhor do que Ele, nem eu mesmo. Eu me iludo comigo mesmo, muitas vezes. Tem vezes que eu acho que eu sou melhor do que eu sou, e eu caio em armadilhas. Eu me iludo comigo mesmo. Mas Deus me conhece profundamente, Ele conhece lá no fundo, no profundo do meu coração. Então, como eu respondo a essa verdade? Deus, eu quero fazer a Tua vontade. A Tua vontade é mais importante do que a minha. Então, toda decisão que eu tenho que tomar, qualquer uma, eu me submeto à vontade de Deus. Qualquer decisão financeira, familiar, que escola você vai escolher, para onde você vai viajar, você precisa confiar que Deus é o Deus Criador, que te ama, que te conhece melhor do que você mesmo. E, às vezes, isso vai te salvar de atrapalhadas que te levam ao deserto. Se você submete sempre as suas decisões a esse Deus que te ama e que te conhece bem, isso vai evitar de você ficar andando muito tempo pelo deserto, vai te tirar do deserto, vai salvar a sua vida do deserto. Um pouco mais adiante, em Mateus, no capítulo 28, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, provou para todo mundo isso que Pedro disse antes de Jesus ressuscitar. Foi revelado pelo Espírito Santo a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, antes de todo mundo chegar a essa conclusão, porque Jesus morreu, todo mundo viu Jesus morto na cruz. 3 dias depois, Jesus estava andando no meio do povo.
Ali, todo mundo, ou milhares de pessoas, como diz nas primeiras cartas de Atos, e milhares de pessoas creram que Jesus era o Filho de Deus, porque viram Jesus andando no meio do povo. Então, depois de fazer tudo isso, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos, a última, antes dele ir embora. A última, ele chama todo mundo ali, reúne todo mundo. Antes dele subir aos céus, Jesus chama todo mundo e disse assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse, como a gente cantou aqui hoje, Jesus falou assim, olha, agora tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Deus me enviou a esse mundo para morrer pelos pecados de vocês, como sacerdote eterno. Já morri, já ressuscitei. Então, tudo já foi feito. Então, agora, o que acontece é que toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Naquele momento, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, naquele momento, Deus colocou sobre Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus surpreende todo mundo com a próxima declaração. Primeiro ele fala assim, olha, toda a autoridade está sobre mim. Então, o que tem que acontecer daqui para frente? Portanto, tendo todo o poder nas minhas mãos, como que eu vou usar essa autoridade? Portanto, o que vocês têm que fazer? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Quando Jesus recebe a autoridade de Deus, onde todas as coisas estão sujeitas ao poder de Deus, e Jesus podia falar qualquer coisa, Jesus podia mudar de forma metafísica os céus e a terra, Jesus tinha todo o poder. Ele falou assim, sabe o que eu estou pedindo para vocês? Que vocês levem essa mensagem às outras pessoas. Se você creu, se você pode confiar, leve isso às outras pessoas. Compartilhe isso. Eu preciso que todo mundo receba a mensagem que você recebeu. Eu preciso que todo mundo ouça o que você ouviu e se deixe transformar por essa verdade. É isso que eu estou pedindo para vocês. É isso que Deus pede para a gente. E aí ele faz uma promessa. E como nós vimos, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então Jesus faz uma promessa, olha, se vocês fizerem isso, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Simples assim. Simples assim. Se vocês creem em Jesus como Filho de Deus, se vocês decidem, porque aí entra a mente e o coração, você decidir confiar no que Jesus ensina, e seguir os ensinamentos de Jesus, e se você anunciar esse evangelho, Jesus está prometendo, eu estarei sempre com cada um de vocês. Aí você pergunta, mas eu estou no meio do deserto, está difícil, está seco. Deus fala, eu estou com você, eu estou aí com você. Minha esposa está doente, meu filho está doente, eu mesmo estou doente, eu não tenho esperança. Deus fala, eu estou com você. Você é capaz de confiar nisso? Você é capaz de confiar nisso? Seja qual for a situação que você esteja enfrentando hoje, ou que você venha a enfrentar, a coisa mais importante, a coisa fundamental de tudo que está escrito nesse livro, de todo o ensino de Jesus e de tudo que Deus fez na história da humanidade, a questão central é, eu confio em Deus o suficiente para estar no deserto sabendo que, de alguma forma, Ele está segurando a minha mão? Ou eu estou num leito do hospital e eu sei que Deus não perdeu o controle, Deus não está distraído. Será que eu confio o suficiente para obedecer? Será que eu confio o suficiente para amar o próximo?
E hoje a Renata falou aqui para a gente ler o Sermão da Montanha, ali tem muita coisa legal que Jesus falou, muita coisa, e todo mundo devia ler mesmo. Dá muita esperança você saber que Jesus fala, olha, se eu cuido do passarinho, que hoje está aqui, amanhã está lá, se eu cuido daquela florzinha lá em cima da montanha, você acha que eu não vou cuidar de vocês? Você acha que Deus está desatento com a sua necessidade? Pode ser que você está caminhando pelo deserto, porque Deus está precisando tirar o deserto, o Egito de dentro de você. Pode ser. Pode ser que você está caminhando com dificuldade, porque alguma coisa precisa ser mudada dentro de você. Eu não estou julgando de forma nenhuma. Estou dizendo que pode ser. Porque foi assim com aquele povo. Aquele povo que ficou 40 anos no deserto, poderia ter chegado na terra prometida em 3 meses. Você sabia disso? Em 3 meses eles podiam ter chegado na terra prometida. Eles ficaram 40 anos por teimosia, por não querer largar o Egito que estava dentro deles. Então, qual é o desafio nosso hoje e para o resto das nossas vidas? Será que, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu posso confiar que em toda e qualquer situação Deus está comigo? Essa é a pergunta que você tem que fazer no seu coração. E se a resposta for sim, você vai começar a experimentar as bênçãos que Jesus disse. Jesus falou aqui, eu estarei sempre com você até o fim. Você nunca vai ficar desamparado, nunca. Nunca. Não vai ter uma situação que você vai falar assim, agora Deus está distraído mesmo, Ele esqueceu de mim, nunca. Se você realmente confiar, se você colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, você nunca vai se decepcionar. E Deus pode, hoje e a qualquer tempo, inverter, reverter, transformar qualquer situação que você esteja enfrentando. Você crê nisso? Sim ou não? Você crê nisso? Gente, a única coisa que a gente pode fazer é, como família, como igreja, caminhar juntos. Um dia que um estiver enfraquecendo e estiver esquecendo dessa verdade, você fala assim, cara, eu já passei por esse deserto que você está passando agora. Não é isso que Jesus pediu, para a gente anunciar isso para todo mundo? Olha, eu já passei por isso. Já doeu assim, do jeito que está doendo em você, já doeu em mim. Confia, creia e confia, que tudo pode ser modificado. E é assim que eu creio do fundo do meu coração. E é assim que eu desejo que cada um de vocês possa crer. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Essa é a coisa mais importante de todas. Amém? Deus, que a gente possa, de verdade, não de boca, de palavras jogadas ao vento, mas que a gente possa, de verdade, não apenas declarar que Jesus é o Filho de Deus, mas confiar nesse Deus que ama tanto a gente, desde sempre, desde o primeiro dia da humanidade. Deus tem demonstrado a sua graça e o seu amor para conosco. Então, que Deus, nesse dia, nessa noite, o Senhor revele a cada coração o teu amor por cada um de nós, e o Senhor possa alimentar, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Que a gente realmente, de mente e de coração, possa declarar, eu confio no meu Deus. Mesmo que eu esteja passando um deserto, mesmo que eu não esteja vendo o fim da estrada, eu confio nesse Deus que enviou Jesus. E aí, Senhor Deus, a gente vai poder experimentar todo o teu cuidado e todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Que a gente possa buscar a tua vontade cada dia nas nossas vidas. Em nome desse Jesus. Amém.